Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do tema que aparece na seguinte matéria. O Irã está totalmente preparado para dar uma resposta dolorosa a qualquer ameaça, afirma o comandante supremo. É interessante observar uma questão, e justamente por isso o Irã reforça que a resposta será pesada, a resposta será dolorosa, a resposta será rápida, porque é justamente assim que o Irã tem atuado, né? Porque se vocês observarem o comportamento do Trump das últimas horas, não tem exatamente como saber o que os Estados Unidos vão fazer a seguir, porque vocês devem observar matérias nas quais o Trump fala sobre atacar a ilha Karg, que é importante, né, uma ilha importante com infraestrutura energética importante para o Irã, já falamos sobre ela aqui, o que traria como resposta do Irã algo muito pesado, que arrisca os negócios de países no que diz respeito ao setor energético, né? E justamente por isso os países do Golfo não querem que o governo Trump faça esse movimento para preservar a sua própria atividade ligada à exportação de recursos energéticos, né? Porque o Irã está respondendo exatamente desse modo, né? Resposta rápida e dura e nos termos em que foi atacado. Então não convém questionar ou duvidar que o Irã possa fazer algo desse tipo. Agora, se a gente olha outras falas do Irã, inclusive algumas bem recentes em relação ao momento que eu estou gravando o vídeo. Estou gravando o vídeo na noite do dia 11 de junho, esse vídeo vai ao ar às 5 horas da manhã do dia 12 de junho, ou seja, daqui a algumas horas vocês vão assistir a esse vídeo. E nesse exato momento, o que o Trump está dizendo? Que a guerra pode acabar em algumas horas, né? É o que o Trump está dizendo, que a guerra pode acabar a qualquer momento. Agora, se a gente pega o intervalo entre o que ele diz, que vai atacar a ilha Karg, que isso eleva enormemente a atenção, e as falas dele sobre a guerra acabar daqui a pouco, e é justamente isso que ele está falando agora, eu acabei de olhar as matérias antes de começar a gravar o vídeo, a gente vê que tem horas de diferença aí, né? Então não dá para saber exatamente o que vai acontecer, até porque o Trump já disse várias e várias vezes que essa guerra vai acabar, porque é justamente o que alguns setores esperam ouvir, para que o desgaste do capital político dele possa reduzir. Justamente por isso, o Irã mantém a conduta de sempre. Resposta dolorosa, resposta rápida, resposta dura, nos mesmos termos em que foi atacado. Se o Irã é atacado pela Força Aérea dos Estados Unidos, ele responde atingindo bases aéreas dos Estados Unidos, então a coisa se dá desse jeito, né? E o que a gente percebe também no meio disso tudo é que a avaliação que o Irã faz é absolutamente correta, né? Quando o governo iraniano diz que os Estados Unidos estão pagando caro por cometer erros de cálculo e basearem as suas operações em suposições, em ilusões, né, como temos visto aqui, e a começar pelo fato de que, né, vou repetir isso mais uma vez para a gente falar sobre, para exemplificar as suposições, né, que o governo Trump faz, de que o resultado seria semelhante ao da Venezuela, né? Sequestrei o Maduro na Venezuela, consegui um certo resultado, vou assassinar o Ali Khamenei e vou conseguir um resultado semelhante. Isso aí é completamente maluco. Então a gente vê daí, só para pegar um exemplo, talvez o exemplo que eu trouxe mais aqui, para ver como as suposições, né, as ilusões que norteiam o governo Trump tem produzido esse resultado aí, né? Se a avaliação está incorreta na saída, tudo que vem depois é problemático, né? O próprio cálculo sobre as respostas do Irã são também ruins. Isso surpreendeu os Estados Unidos em termos de velocidade e em termos de intensidade, né? De forma que quando o Irã diz que os Estados Unidos sofreram uma derrota estratégica, estão corretos, né? E é preciso avaliar o termo nessa questão da derrota estratégica. Por quê? Porque os Estados Unidos esperavam atingir uma série de objetivos que não foram atingidos. Israel e os Estados Unidos se propuseram algumas coisas que não conseguiram fazer. Então há uma derrota estratégica. Tanto é que o Irã coloca o quê? Que os Estados Unidos têm dois caminhos, né? Ou aceitam os termos do Irã para chegar a um acordo, o Irã já deixou muito claro quais são os termos e já discutimos aqui até cansar, ou podem insistir nesse caminho que estão tomando
e vão continuar passando vergonha. Então, o que o Irã está colocando é o seguinte: ou aceitam os termos para que a gente possa chegar a um acordo, os termos colocados pelo Irã, ou vão perder o resto de credibilidade que ainda resta. Por quê? Porque a situação é visivelmente desfavorável para os Estados Unidos. Então, quando a gente observa o Irã se posicionando desse modo, o que a gente vê é uma posição extremamente segura do Irã, uma posição firme, segura, uma posição clara sobre onde quer chegar, não cede aos Estados Unidos. Diga-se de passagem, com o transcorrer dessa guerra, a posição do Irã foi sendo cada vez mais firme sobre os temas e cada vez mais segura sobre para onde a guerra está caminhando, né? Enquanto no lado dos Estados Unidos, a posição do Trump é errática. Dá para perceber que o Irã mantém a mesma conduta e o Trump muda o tempo inteiro de posição. Então isso expõe os Estados Unidos de uma maneira absurda. Tanto é que a gente vê o que? Posições recentes, mas que já têm sido extensamente discutidas pelo Tucker Carlson, que é um apoiador do trumpismo, né? Posições recentes dele reafirmando que os Estados Unidos não estão num bom momento e que a guerra contra o Irã demonstrou o quê? Demonstrou os limites militares dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos podem e o que os Estados Unidos não podem. E isso é muito grave, porque quem está falando não é um representante do governo iraniano. Quem está falando é um apoiador do Trump. O Tucker Carlson, embora tenha atritos com o Trump e tenha críticas ao Trump, ao longo da campanha eleitoral para presidente, ele foi um apoiador do Trump. No início do governo, ele era um apoiador do Trump. A coisa começou a degringolar a partir do momento em que o próprio Trump começou a desgarrar da linha do próprio trumpismo. Aí o que o Tucker Carlson fez? Ele começou a apontar as contradições do Trump. Então, o que ele está dizendo aí é, bom, essa guerra revelou os limites militares dos Estados Unidos, o que podemos e o que não podemos. E o que não podemos, isso ficou constatado, é retomar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não conseguiram fazer isso, né? Tentaram tanto quanto puderam, né? E tiveram uma resposta dura do Irã. Tanto é que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, já disse aqui várias vezes, disse que o que ele queria era que a situação voltasse a ser como era antes da guerra. Ora, se queriam aquela situação, por que entraram numa guerra então, né? Então não conseguiram atingir o objetivo e saíram da guerra pior do que entraram. Inclusive o Tucker Carlson disse recentemente que o Trump não é um bom diplomata e também não é sequer um bom negociador, porque ele não está conseguindo nada do que ele promete. Então isso abala muito a imagem do Trump. Por quê? Porque o Tucker Carlson é uma figura que é ouvida e assistida pelos trumpistas. Não dá para esquecer que, embora ele tenha divergências com o Trump, ele segue uma linha semelhante. Ele só está apontando que quem não está seguindo a linha é o próprio Trump. Então o Irã está muito sólido. Inclusive o assassinato do Ali Khamenei, que eu discuti com vocês até recentemente aqui mais uma vez, ele promoveu uma transformação do comportamento do Irã, até porque foi simbólico alguém aberto ao diálogo ser assassinado pelos Estados Unidos e por Israel, como no caso do Ali Khamenei, que era o líder supremo do Irã, e alguém que foi contra a construção de armamento nuclear, ter sido assassinado num contexto no qual os Estados Unidos acusaram o Irã de ameaçarem o mundo com armas nucleares, quando o Ali Khamenei era contra isso. Trabalhou contra isso, manteve aberto o Irã ao diálogo e acabou assassinado. Então há um simbolismo nisso. Mas é preciso observar que, além de uma liderança importante em termos políticos, o Ali Khamenei era uma importante liderança religiosa, e aí não só para os iranianos, né, mas para os xiitas, em vários países do mundo. Então, essa morte simbólica do Ali Khamenei como alguém que morreu aberto ao diálogo, inclusive assassinado por aqueles que acusavam o Irã de estar indo no caminho inverso daquilo que estava colocado, isso gera uma força ainda maior em torno da figura do Ali Khamenei. Tanto é que, se vocês observarem a repercussão de uma postagem feita nas redes sociais
pelo perfil do Ali Khamenei, que lógico, não foi ele quem fez essa postagem, por quê? Porque ele foi assassinado. Isso tem simbolismo por quê, né? E principalmente o conteúdo dessa postagem, que é o fato de estarmos entrando numa era pós-hegemonia dos Estados Unidos. É justamente isso que apareceu na mensagem. Porque o assassinato do Ali Khamenei tem um papel aí, na mudança de postura do Irã, no tamanho da figura, na proporção que ganha o assassinato do Ali Khamenei, o peso que tem a imagem dele, inclusive o fato de um perfil de rede social dele, numa postagem, colocando isso, o peso que isso ganha, né? Não só no Irã, mas para xiitas que estão em outros países. Todo esse aglomerado de situações nos faz entender como o Irã sai dessa guerra, né? O Irã sai maior dessa guerra. Foi atingido, teve equipamentos destruídos, teve infraestrutura atacada, terá um alto custo econômico a pagar, tem custo militar disso, tem custo político disso, tem. Agora o Irã sai maior dessa guerra em comparação com os Estados Unidos, que sai bem menor, né? O Irã sai com uma conduta diferente, né? Com um nacionalismo crescente e com uma resposta mais rápida e mais dura. Tanto é que o Irã foi atacado e bases dos Estados Unidos no Oriente Médio sofreram. Inclusive, eu pintei para vocês aí o caso da Jordânia, onde uma base aérea foi atacada e caças foram destruídos ali. Então, o Irã mudou muito o seu comportamento nessa situação. Inclusive se antecipando a certas situações, indo além do que fazia antes, né? O Irã respondia mais demoradamente, de maneira mais ponderada, quando era atacado. A gente viu que o Irã promoveu um ataque em solidariedade aos libaneses. Então, muita coisa mudou aí nesse... E você deve estar se perguntando, o que o Elon Musk está fazendo aí? Eu vou entrar justamente agora nisso, né, que tem a ver com um padrão de resposta que o Irã passa a adotar, né? Assim como atacou centros de processamento de dados, em função do papel que esses centros têm na confecção de alvos que são atacados no Irã, o Irã disse que pode atingir projetos da SpaceX que estão em toda a região, né, no Oriente Médio, por causa do papel que ferramentas da SpaceX têm no meio dessa guerra. Como, por exemplo, o suporte dado aos ataques dos Estados Unidos pelo projeto Starshield. Porque a SpaceX tem projetos, né? Tem o projeto Starlink, que hipoteticamente tem uma utilização civil, mas já falamos várias coisas sobre isso aqui, né? E tem o projeto Starshield, né? E o Irã, ele coloca na mira isso justamente por causa do papel que esses produtos tecnológicos têm na guerra, assim como a gente viu acontecer nos ataques contra centros de processamento de dados. Então, o Irã mudou o seu padrão de resposta, o Irã mudou o seu padrão de comportamento. Conforme eu falei antes mesmo dessa guerra, o assassinato do Ali Khamenei, que foi um ponto que eu discuti com vocês muito antes desse assassinato acontecer, até porque não tem nada de adivinhação. Israel e Estados Unidos deixaram muito claro que assassinariam ele, entendeu? A gente falou várias e várias vezes aqui sobre o Ali Khamenei ser um alvo. E o que eu colocava sempre que eu falava sobre isso? Muita coisa vai mudar no Irã se o Ali Khamenei for assassinado. E muita coisa mudou no Irã a partir do momento em que ele foi assassinado. Porque há um simbolismo no assassinato de uma figura como a do Ali Khamenei, por todo o comportamento que ele vinha tendo, que hoje eu voltei a discutir aqui com vocês, né? E aí caminhamos para a nossa tela final com as formas de apoio ao canal e também com a lista de vídeos do dia. Estão aí os temas que serão abordados ao longo do dia e os horários nos quais os vídeos irão ao ar. Sobre as formas de apoio ao canal, vocês sabem que a lógica aqui é a seguinte: ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Como se trata de um trabalho independente, o que mantém basicamente esse canal é o apoio dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio: podem apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pelo Apoia-se. Está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é um portal de apoio virtual. Podem apoiar também pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem.
ou podem apoiar pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. São várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.